E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Eu vou estar gravando um pouquinho esse vídeo na pressa, porque eu tô gravando esse vídeo em plena sexta-feira, dia 6/2, são 7 horas e 15 minutos. Ah, Cheguei em casa quase agora, na real, do trabalho, e eu tô me preparando psicologicamente para uma aula que eu adiantei, eu ia dar na semana que vem, na quinta-feira. Se eu não me engano, é dia 13, quinta-feira da semana que vem. Eu tô com o calendário aqui, eu confirmo. Não, era no dia 12. E eu adiantei para hoje porque tava precisando de um dinheiro adiantado. Aí eu falei, tô com esse tempo mais livre. Hoje, inclusive, ia ter PG na minha igreja. Eu estou faltando. Perdão a todos os membros do meu pequeno grupo por eu ter faltado. Queria muito ir. Muito, muito mesmo. Estamos estudando Atos. Tá simplesmente incrível. E eu falei, nesse tempo ocioso, até às 8 horas que eu vou dar minha aula. Eu precisava comentar uma coisa com vocês que achei muito interessante. Eu acho que cabe até nesse domingo que eu tô postando esse vídeo daqui, até para trazer uma reflexão para vocês. Antes de falarmos, eu queria me apresentar primeiramente. Eu me chamo Igor, sou um curioso na teologia, tento estudar um pouquinho, adepto da teologia reformada, dá para se dizer. Futuro teólogo, se Deus me permitir, assim me permitir, e se Deus me permitir ainda mais, futuro professor. Quem sabe? Coisas da vida. Deus guia todos os passos da minha vida. E vai ser sobre isso que vamos comentar um pouquinho hoje, sobre o que é ser verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo. Antes de eu dar o contexto atual de como está essa frase, ser guiado pelo Espírito Santo, queria ler um versículo, somente um versículo. Para quem me conhece sabe que eu gosto de ler vários, mas hoje eu só queria ler esse versículo específico, que é Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O contexto da frase, ah, andando segundo o Espírito Santo, andando pela vontade do Espírito Santo, andando pela vontade do Espírito, andando segundo o Espírito, em um Brasil com cristianismo cultural. Para quem não entende bastante, eu falo bastante sobre o cristianismo cultural. Veja o vídeo que eu vou deixar em algum lugar aqui em cima no card, que é uma reflexão, se eu não me engano, de Oséias. Ou é Joel, não me lembro, acho que é Oséias. Foi Oséias, não me lembro qual foi, mas é um vídeo muito bom, recomendo até você assistir. Apagou da minha cabeça, eu acho que é o dia de trabalho cansativo. E no mundo do cristianismo cultural, em um Brasil, em um mundo pseudo-cristão, obviamente, que professam a fé em Jesus Cristo com a boca, mas estão por trás dos panos adorando outros deuses. Caso Epstein talvez seja o maior exemplo disso, mas a gente não precisa nem pegar os extremos, a gente pega o próprio Brasil, onde pessoas dizem que professam o nome de Cristo, professam que Cristo é o único Salvador, mas estão sendo adeptos de uma teologia que prega mais sobre dinheiro de Deus sendo um Papai Noel com nós, que ele vai realizar nossos sonhos. Nossa boca tem poder de mudar realidades. E simplesmente, o que eu posso dizer, não faz sentido isso dentro do âmbito cristão. Porque, em meio a esse cristianismo cultural, achamos que andar no Espírito, andar segundo o Espírito Santo, é decretar, falar palavras, e aquele sonho que a gente sempre tem, ou de viajar para fora, de morar fora do país, ou de, sei lá, estar rico, próspero, muito bem de vida, não sei o que, a vontade do Espírito Santo para sua vida. E às vezes pode ser a vontade do Espírito Santo. Deus vai ter filhos que vão ter dons de ficar ricos, muito ricos. E o Espírito Santo, Deus vai usar essas pessoas para abençoar os irmãos mais pobres. Mas vai ter pessoas que o Espírito Santo não vai guiar. O fim do ser humano não é ficar rico, não é ficar próspero, mas é adorar a Deus, ter prazer nele sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Em meio a tudo isso, às vezes a gente acha que o nosso sonho, os nossos objetivos são o fim de todas as coisas, que é o andar no espírito, é isso. Eu falo até muito por mim mesmo, onde eu
tive vários sonhos durante a minha vida. Sempre quis ser muito rico com marketing digital. Entrei no mundo da economia para tentar ir, sei lá, para Wall Street, ganhar a vida, morar fora do Brasil, sair desta miséria, em outras palavras, deste país desgraçado que suga a energia da maioria das pessoas. E eu sempre tive essa vontade de morar fora. E pouco a pouco, durante a minha vida, o Espírito Santo foi quebrando minhas pernas. Bem aos pouquinhos mesmo. Às vezes mudando sonhos que eu, entre aspas, para ir para outros e no fim, talvez me dando algo claro de uma visão que não é o meu sonho, que não é o meu objetivo, mas que provavelmente é a vontade do Espírito Santo para minha vida. E eu não sei se é isso. Eu tenho que ler mais a Bíblia, buscar ainda mais, estudar ainda mais, porque não vai ser alguém que vai, eis que eu te digo, não sei o que, não, não vai ser uma pessoa falando isso para mim, mas vai ser o próprio Deus falando comigo pela Bíblia, para eu perceber a sua vontade para comigo. Eu gosto de usar ah, Calvino, João Calvino, como um grande exemplo nisso. Para quem não sabe, Calvino, francês, fez sua faculdade, fez o seu curso e viu o que Lutero e Zwingli estavam fazendo na Suíça, principalmente os principais reformadores, e ficou impressionado com aquilo. Ficou impressionado com a fé cristã. Ele se converteu ao cristianismo com todo o seu conhecimento. Pode-se dizer que Calvino criou uma das primeiras teologias sistemáticas. Eu só não digo que é a primeira porque Tomás de Aquino tinha feito uma que sistematizou muito bem a teologia também. Calvino criou uma das primeiras sistemáticas, entre muitas aspas, que dá para se dizer, da fé cristã, que são as institutas da religião cristã. E Calvino, depois que escreveu isso, que a sua obra foi espalhada e travou, voltou, que sua obra foi espalhada durante os países da Reforma, os países que ainda não tinham sido reformados, que os protestantes estavam crescendo. Ele queria ir para uma cidade perto da Alemanha, se não já a Alemanha, eu não estou bem lembrado agora o nome dessa cidade, para escrever, virar apenas um escritor, que era o sonho dele, dá para se dizer entre aspas, e viver uma vida tranquila, uma vida calma, descansada, onde ele possa escrever suas obras em paz, e ele passou por Genebra. Genebra era uma cidade que tinha se tornado, porque na Suíça, naquela época, basicamente não eram todos os estados que eram protestantes, não eram todos os estados que tinham se tornado adeptos da reforma protestante. Eles tinham estados livres, onde alguns estados se tornavam adeptos, outros não, outros continuavam com o catolicismo, e foi Genebra tinha se tornado um estado a pouco protestante, dá para se dizer. Calvino foi para lá. E o pessoal tinha um fervor lá em Genebra de buscar a fé cristã, mas não tinha líderes que os instruíssem com ousadia. E Calvino foi a pessoa que, assim que bater um olho, por favor, seja o nosso líder. Nos pastoreie, porque nós precisamos. E Calvino sempre respondia: Não, não, eu só tô aqui de passagem. Vou ali para. Eu não me lembro o nome da cidade, é Maifreschole. Não me lembro o nome, é alguma coisa com M. E ele dizia: Vou para lá para virar escritor e tudo mais. Até que Guilherme Farel, um não sei o que que ele era, se era uma ovelha lá de Calvino, se era um dos líderes ali. Ele falou, dá para se dizer uma frase clássica que fez Calvino tremer na base, fez Calvino ficar com medo. Em uma tradução mais porca, dá para se dizer, bem palavra por palavra, ele fala assim: você está seguindo apenas os seus próprios interesses. E eu declaro, no nome de Deus Todo-Poderoso, que ele amaldiçoará o seu descanso e a tranquilidade que você busca para estudar, se você se recusar a ajudar-nos nesta obra. Isso é uma tradução um pouco mais porca, mas palavra por palavra perde alguns sentidos de algumas coisas, tipo eu declaro. Uma tradução mais difundida aqui na língua portuguesa, a Farel fala o seguinte: em nome de Deus,
Eu te declaro que ele amaldiçoará os teus estudos e se te recusares a dar-nos auxílio nesta obra, ele te amaldiçoará os teus estudos e os teus descansos, se não nos ajudar a dar auxílio nessa obra. Calvino, segundo ele mesmo, tremeu na base. Mas vocês percebem como essa deveria, talvez, a atitude de Guilherme Farel, ser a atitude dele com nós mesmos? A Deus. Até o meu descanso seja amaldiçoado. Que o Senhor amaldiçoe o meu descanso e a falsa sensação de paz que eu tenho, se não for a tua vontade com a minha vida. A gente pode achar que os nossos sonhos, que a gente estar bem, que a gente está com a falsa sensação de felicidade, é a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo para com a nossa vida. Às vezes pode ser, às vezes não. E o que a gente deveria buscar, a vontade de Cristo, a vontade de Deus cada vez mais. E que até mesmo o nosso descanso, o nosso trabalho perfeito que a gente imaginou para nós mesmos, seja amaldiçoado para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A oração do Pai Nosso fala: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Vocês entendem o peso disso daqui? O peso dessa frase seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porém, essa vontade de Deus pode doer no nosso orgulho. Às vezes, teu chamado, a vontade de Deus que tem para a sua vida é para você cuidar de uma criança, do teu filho ou da tua filha, que possa ser um marco na fé cristã futuramente. Que você vai se perguntar falando: meu Deus, eu não fiz nada, os meus planos não se concretizaram, não foram nada. Às vezes, porque os planos de Deus são para você criar essa criança da melhor forma, nos caminhos do Senhor. Para isso, você tem que se abster de tudo, para que essa criança cresça, para o nome do Senhor ser difundido. Você entende que às vezes temos que orar pedindo isso para Deus? Deus, quebra nossas pernas. Muita gente usa a analogia das 99 ovelhas, quando a ovelha está perdida, Cristo vai atrás, quebra a perna da ovelha, que nem os pastores antigamente, bota no cangote e vem, fiote. Vocês entendem que essa analogia dá para ser feita até para a gente que vive na igreja, para a gente que está todo domingo na igreja. Todo culto de oração tá também. A gente pode pedir para Deus, se a gente não estiver na sua vontade, a gente está longe dos caminhos dele. A gente pede: Deus, quebra minhas pernas. Deus, quebra minhas pernas e me faz voltar para o teu caminho. Me faz voltar para a vontade que o Senhor tem para a minha vida. Quando Cristo nos alcança e nos regenera, não é uma mensagem de conforto muitas vezes, mas a gente sai da escravidão do pecado e se torna servos, escravos de Cristo, onde nossa vida não é guiada mais por nós, não é guiada mais por nossos sentimentos, mas guiada unicamente pelo Espírito Santo. E não é os nossos sonhos, mas quais os sonhos que Deus tem para nós. Você está disposto de abrir mão dos seus sonhos para andar na vontade do Espírito Santo, para andar na vontade de Deus? E como o Guilherme Farel falou a Calvino, eu mesmo falo para vocês e para mim, que até o teu descanso seja amaldiçoado pelo Deus dos céus, que até o teu trabalho dos sonhos se torne improdutivo, se torne uma praga na sua vida. Se assim não for a vontade de Deus para com a sua vida. Eu não tenho poder de amaldiçoar ninguém. Eu não tenho essa força. Mas essa é a oração que eu faço a Deus para minha vida, para a vida de vocês. Não porque eu quero que vocês se deem mal, mas porque eu quero que vocês entendam o melhor. E o melhor não é os nossos sonhos, mas é o melhor de Deus. E que Ele guie vocês
nesse caminho. Obrigado por ter assistido aqui o vídeo até o final. Beijo bem grande a todos. Tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.